Celso Filipe está connosco, é diretora adjunto de negócios e junta-se a nós neste Jornal à Hora do Almoço. Celso, muito boa tarde, bem-vindo. Afinal, esta ideia, que agora é mais uma vez trazida ao debate pela mão do Chega, que causou inclusive o chumbo da reforma laboral proposta pelo Governo, é ou não viável baixar a idade da reforma? Do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas e olhando à luz daquilo que se sabe e dos números que se tem, não é viável. A Ministra disse e já reforçou várias vezes que esta medida custaria adicionalmente aos cofres do Estado 2,5 mil milhões de euros por ano. Só para termos uma ideia, o que é que estes 2,5 mil milhões de euros, ditos assim, parecem uma abstração. Portanto, vamos aqui utilizar um termo de comparação para isto. 2,5 mil milhões de euros são 6,5 do orçamento que é gasto todos os anos pelo Estado em reformas e pensões. Ou seja, todos os anos em reformas e pensões o Estado gasta ou canaliza cerca de 37,6 mil milhões de euros. Se juntássemos esta medida, isso somaria os tais 2,5, portanto ficaríamos próximos dos 40 mil milhões de euros e todos os anos esta fasquia iria subir. Portanto, do ponto de vista de sustentabilidade, por muito que nos custe, não é viável. Não é por nós, aqueles até que estão mais perto de reformar-se. É pelas gerações futuras e temos um conjunto de condições que tornam esta ideia, que aliás não é só do Chega, é uma ideia também partilhada pelo Partido Comunista, PCP, pelo Bloco de Esquerda, o que mais uma vez... no ponto do Chega porque foi com quem esteve o Governo esteve em negociações. Janet, eu só estou a reforçar, a trazer à mesa o PCP e o Bloco de Esquerda, porque nós muitas vezes colocamos o Chega do lado da direita ou da extrema-direita. E como estamos a ver, o Chega não... A consistência ideológica do Chega é relativa. Portanto, também à esquerda porque também apanha ou captura para si medidas que são tidas como referencial da esquerda ou da extrema-esquerda. Mas voltando à questão das pensões, nós temos um problema. Um dos problemas que nós temos é que precisamos de mais gente para descontar para a Segurança Social. Nós estamos com uma população envelhecida, estamos com uma baixa taxa de natalidade e, portanto, o reforço dos cofres da Segurança Social é cada vez mais difícil. Mas muitas vezes esquecemos-nos de olhar para os imigrantes desse ponto de vista e para esse contributo que vem dar. Temos os imigrantes e os imigrantes estão a ajudar a compor esse saldo. Contudo, como a nossa economia está assente em atividades de baixo rendimento, por exemplo, no turismo, cujo valor acrescentado bruto para a economia é muito pouco, ou em atividades como, por exemplo, nós vemos, sobretudo nas grandes cidades, em que vemos muitos imigrantes a fazerem de Ubers e outras tarefas. Estas tarefas de baixo rendimento significam que os descontos para a Segurança Social também são menores. Ou seja, enquanto não qualificarmos a nossa economia, vai ser muito difícil que as contribuições para a Segurança Social aumentem. Daí que a maior parte do esforço financeiro seja feito pela chamada classe média, que está cada vez menos média porque os seus ordenados estão-se a alisar com os salários mínimos. Por esta via temos aqui uma espécie de quadratura do círculo e não sabemos como é difícil de desatar, claro. E depois nós temos ainda uma dificuldade adicional face a outros países da Europa. As taxas de poupança dos portugueses em produtos da reforma alternativos não é tão acentuada quanto se gostaria. Por isso dizer, aqui a reforma é menor, mas eu tenho ali um PPR ou um outro instrumento qualquer que me aconchega e é capaz de garantir um rendimento digno depois do fim do meu trabalho.
Não é assim para a maioria dos portugueses. A maioria dos portugueses tem uma prestação, tem prestações ou tem reformas muito baixas e por razões diversas, a começar pelos seus baixos rendimentos enquanto foram trabalhadoras no ativo, não foram capazes de constituir essa reforma. Eu diria que o primeiro passo para conseguirmos que houvesse uma revisão da idade da reforma tendente a essa a chegar a esse objetivo. O que não me parece muito crível, porque aliás vemos a Alemanha também já está a discutir um aumento da idade da reforma. Passaria pelo aumento da produtividade e um aumento dos salários. Só através do aumento dos salários é que é possível um aumento das contribuições. Muito mais complexo do que parece à primeira vista. Só se justifica que se insista nisto por que razão? Por que razão? Porque para pessoas que estão mais próximas da idade da reforma, obviamente que saberem que se poderiam reformar mais cedo é algo que as atrai. Eu que estou mais próximo dessa idade, ficaria bastante contente se a vez de 9 meses ou mais um ano, pudesse-me reformar 1 ano ou 2 anos antes, nas mesmas condições. Do ponto de vista egoístico, ficaria feliz. Claro, mas com toda a moça impacto que isso possa ter depois no sistema. Obviamente, eu também acho, se me permite, Janete, que isto foi uma forma fácil do Chega dizer não ao governo em matéria de reforma laboral, ou seja, metendo a fasquia tão alta que sabia que era impossível a Luís Montenegro e a este governo ultrapassá-la. Sabia a partida que o governo não podia acatar esta medida. Pede o impossível para justificar uma decisão, porque, como tu próprio disseste, é uma decisão que colhe as simpatias da maioria dos portugueses e, portanto... Uma forma do Chega piscar o olho. Isso depois viu-se nas sondagens. Muito bem, exatamente. Celso Filipe, muito obrigada pelas explicações. Obrigado, e uma boa tarde, boa semana.